sejam todos bem-vindos ao programa da Clau e as histórias de empreendedoras. Hoje eu vim visitar a Ana Elisa. Hoje ela está fazendo um curso de confeitaria com várias participantes e vim visitar para conhecer o projeto dela. Vem comigo! Oi, Ana. Oi, Clau. Meu amor, vou fazer algumas perguntas e gostaria que você falasse para mim. A primeira, Ana, o que te motivou a começar na confeitaria? Na verdade, eu tinha um trabalho na indústria e ele ainda roubava toda a minha vida e eu sentia que, tipo, eu trabalhar muito, trabalhar pouco não faria diferença, mas que para me chegar em algum lugar dentro da indústria eu precisaria doar minha vida, meu tempo, tempo com a minha família, para estar ali. Eu queria ter tempo livre, queria poder viver e tal, fazer outras coisas além do trabalho. E aí eu pensei, vou empreender. E aí comecei a fazer doce porque minha mãe já fazia, entrei para ajudar. Assim, não era uma pretensão fazer isso no carreira. Entrou como um complemento de renda mesmo. E depois virou um negócio. E qual foi, nesse período, o maior desafio que você enfrentou? E principalmente, você está lançando esse curso, esse é o seu primeiro, né? O primeiro. Fala para mim sobre esse desafio. Primeiro, que eu me considero, de certa forma, uma pioneira dentro de Fortaleza em vintage cake, né? Então, os bolos vintage cake, eles vieram... A gente já trabalha com isso já tem mais de 3 anos, investindo, estudando, aperfeiçoando. Então, eu já me considero uma pioneira. E ser pioneiro, para algumas pessoas podem pensar, nossa, que incrível, pioneiro. Não é bem assim, porque você tem que fazer o seu público se apaixonar pelo seu trabalho. E aí, depois que as pessoas se apaixonam por aquilo ali, o cliente está buscando aquilo ali, aí aquilo ali faz com que várias pessoas queiram. Então, assim, eu não acho que se eu tivesse começado 3 anos atrás, tivesse dado um curso, talvez eu ainda desse o curso, sabe? Porque ainda não era uma paixão. Só que esse ano passado, eu vi um boom muito grande. Muitas pessoas faziam vintage, nem faziam, tipo, estavam começando, mas já estavam dando curso, porque estava tendo demanda, porque os clientes queriam bolos vintage cake. E aí a demanda dos próprios clientes fizeram com que as confeiteiras viessem até a gente, que já trabalha com isso há 3, 4 anos, para aprender e se aperfeiçoar nessa área. Que legal, Ana. Fala para mim, o que as alunas podem esperar desse curso? O que elas... Eu acho que elas aprendem muito além do vintage cake. Eu acho que o vintage cake, o trabalho de bico, a coordenação motora melhora. Tudo isso é aperfeiçoado. Tem alguns truques, algumas dicas que servem para qualquer outro tipo de bolo, não necessariamente o vintage cake, mas com certeza a construção dos bicos, né? Falando do vintage cake em si, a construção dos bicos, como combinar os bicos, né? Aperfeiçoamento de acabamento de bolo. Enfim, é um curso muito completo. Apesar de ser voltado para o vintage cake, ele é muito completo. Eu acho que ele agrega para pessoas que não necessariamente querem trabalhar com vintage, mas querem pegar uma dica a mais, se aperfeiçoar, sabe? Ele é bem completo, assim. E para fechar, tá? E qual a sua dica de ouro que é para você deixar para quem está começando em confeitaria? Para quem tá começando hoje, é a primeira coisa. O quintal do vizinho não é mais verde. Não é mais verde, não é bem assim. É muito esforço pra gente conquistar público, conquistar cliente, conquistar autoridade. Não é assim. Fiz um único bolo e ele já vai, não. Na verdade, eu acho que a gente se conquista primeiro, a gente acredita na gente primeiro, para depois as pessoas comprarem essa ideia. Então, na verdade, o que faz as pessoas se apaixonarem pela gente é a nossa paixão. Então, a gente tem que ser o nosso primeiro cliente. Faça como se você estivesse fazendo para você. Você faria mal feito? Você faria de qualquer jeito? Você não faria. Então não faça para o seu cliente. Aí isso com certeza vai cativar ele e vai fazer ele querer, né, ser seu cliente. Sou sua fã, você sabe, Sim. né? Então, Obrigada, só cara. tenho Eu a também sou sua. agradecer. Eu já uma radiação de seda aqui. Então, mas é verdade, porque a gente já se conhece há um bom tempo. Quero agradecer a entrevista, Obrigada, você é amiga. maravilhosa. Que Deus abençoe seu projeto. Obrigada. E é só o começo. Parabéns. Obrigada. Pra gente, sucesso pra gente. Gente, o programa da Clau continua e agora a gente está trazendo uma aluna da Ana Elisa, uma confeiteira, e ela vai contar um pouquinho da história dela. O nome dela é Fidelis. Fala para mim o que, que você está achando e o que você achou de tudo que a Ana Elisa trouxe em relação a esse curso. Bom, eu achei inovador, super diferente, algo que está muito em alta na confeitaria, né? E vai ajudar muito na minha carreira profissional, né? E lá onde eu também moro,
professor não faz esse tipo de trabalho, então já vou inovar, né? E melhorar mais ainda. Foi um curso maravilhoso, eu aprendi bastante. Fala pra mim, tá? Qual é a sua cidade, tá? E há quanto tempo você tá na área de confeitaria? Pronto, eu moro na Itaitinga e eu comecei na área da confeitaria em 2022. Eu estava no último ano do meu ensino médio. Qual a sua idade? Eu tenho 21. Uma menina, hein? Muito obrigada pela entrevista. Espero que isso seja o começo da sua trajetória de ser uma excelente confeiteira. Meus parabéns. Obrigada. Quer deixar o seu arroba? Quero arroba docinhos da Fidelis, tá? A gente vai colocar aqui também, tá? Para vocês seguirem ela. Muito obrigada. Agora a gente está com a Rogênia e ela vai contar a história dela como confeiteira e o que ela achou do nosso curso aqui com a Ana Elisa. Fala pra gente. Oi, eu me chamo Rogênia, eu trabalho com confeitaria acho que há uns 5 anos e eu sempre trabalhei com chantilly, eu tinha muita essa vontade de trabalhar com Butter Cream, né, que é uma cobertura bem diferente do chantilly e eu super amei o curso, foi bem esclarecedor. Já adianto que é bem mais fácil de ser trabalhado que o chantilly, é mais trabalhoso, demora mais e a gente consegue ousar bem mais com Butter Cream. Então foi assim, um divisor de águas para mim, de fato. E a professora Ana Elisa? Ela é maravilhosa. O Instagram dela é maravilhoso, eu conheci só pelo Instagram, né? O trabalho dela é impecável. E ela tirou muitas dúvidas que eu tinha, né, no curso. E foi assim sensacional. Ela é super didática, sabe explicar. E é bem diferente quando a gente vê um professor que de fato vive a confeitaria. Porque aí tem os pulos do gato, tem tudo aquilo que a gente tem dúvida na cozinha. Se algo deu errado, a gente consertar e a gente consegue ver essa diferença de um professor que ele vive a confeitaria e de professor que não vive. Muito obrigada, viu? Foi excelente a entrevista. Gente, olha aqui, ela vai deixar o arroba dela para poder você também seguir a Rogênia. É Surrealité Confeitaria. Você é aqui de Fortaleza? Não, sou do Maracanaú, industrial. Pronto, gente, segue ela também, tá? Obrigada. Aqui foi a apresentação de Ana Lisa. Ela é uma confeiteira de alto nível. A gente vai deixar aqui, ó, informações para você conhecer ela, tá certo? E fica ligado. Essa é a primeira edição do programa da Clau, tá? E as histórias das empreendedoras.